de volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do Beto. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Educadora, e é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Beto, da última vez que a gente falou um pouquinho a respeito de café, né, a gente estava falando dessa questão da transição do produto enquanto commodity, né, e explicando um pouquinho, eu queria retomar nisso, né, na questão hoje do preço, né, ter essa questão internacional, né, de ter essa procura e do quanto isso está, né, sempre de olho nos outros mercados para a gente entender o funcionamento aqui. O café é uma cultura, a gente pode considerar perene, né, Luciano? Quase que perene, né? Assim, mas E o que acontece, né? O Brasil, ele é quem comanda o mercado, né? E o nosso mercado passou aí nos últimos 3 anos, eu posso dizer, teve o ano dos incêndios em Batatais de 2021, que foi, né, que prejudicou muito, que teve a geada também neste ano, né? E a safra que passou agora, 24, foi muito prejudicada pela alta temperatura, enfim, e essa alta temperatura já prejudicou a próxima safra, né? Então, já está se falando, acho que os primeiros, vamos dizer assim, previsões nacionais devem sair agora, comecinho de fevereiro já sai, mas as expectativas e serão confirmadas, né, que vai reduzir ainda mais a safra. Ano passado teve uma redução no Robusta, né, que a gente fala, que é o café Conilon, que é um café que não é tão saboroso, mas que é usado para dar corpo, né, na bebida. E o Arábica foi até que razoável. Esse ano vai haver uma inversão disso, né? O Robusta aqui no Brasil ele é produzido muito no Espírito Santo, Rondônia, e lá choveu legal, então foi melhor, mas o Arábica vai ter uma queda ainda maior com relação ao ano passado. Então, os preços, o mercado de café ele é uma commodity, né? E no mundo ele cresce 2%, 3% todo ano, e a safra está reduzida, né? A gente prevê uma safra aí de 170 milhões de sacas no mundo e vai ficar aquém de novo. Então, os preços vão daqui, talvez até para um pouquinho mais altos ainda para essa próxima safra. E isso é o que as pessoas têm que entender, né? É lei de oferta e procura de mercado, né? Olha, muita gente consumindo, né? Produção caindo, isso afeta o preço. Eu espero que... É nisso que eu creio. Não tem como. Sempre que a gente tentou forçar ou quebrar essa lei da oferta e da procura, as coisas não correram bem, né? No nosso país a gente já viu isso, né? Com congelamento de preços, uma época. Isso não resolve momentaneamente, mas depois causa um problema bem maior lá na frente, né? O que a gente tem que procurar fazer é realmente equilibrar, e nem sempre dá para equilibrar essa relação, né, de demanda, né, e produção, mas nunca cair nessa tentação aí de querer quebrar a lei da oferta e da procura, porque isso dá problema. Exato. O que se tinha, o que se faz, né, Estados Unidos, a gente vê outros países, até o Brasil já fez um pouquinho, é o chamado estoque regulador, mas não é para tudo, né? Você tem alguns itens aí que às vezes o governo compra, estoca lá, preço subiu, coloca no mercado para tentar dar uma ajustada, mas, né, como você colocou bem aqui, estocagem de café perde qualidade por muito tempo, então também tem um fator limitante aí. E às vezes, o que acontece, Jean? Volto de novo à lei da oferta e procura, né? Porque, assim, se há demanda e se a oferta está alta, não tem problema. O preço se estabiliza, mas se você, mesmo com estoque, tá? Às vezes o produtor, isso acontece muito no mercado leite, tá? Que é um mercado muito sensível, né? Não dá para estocar leite, né? Leite é muito perecível. Sim. E o que acontece? Às vezes o produtor de leite vai ali trabalhando com preço ajustado, quase ganhando nada, aí o que acontece? Muitos abandonam a atividade e o preço sobe. Aí a hora que sobe, o governo faz o quê? Ele não produz leite, mas vai lá e libera importação do Uruguai de pó de leite para transferir aqui. Quer dizer, a hora que era para o produtor reaver um pouquinho do seu prejuízo, ter um pouco de lucro, ele vem e interfere, aí desestimula mais ainda. Num primeiro momento, o leite fica baixo o preço, mas lá na frente vai dar problema de novo, você entendeu? Então, é lei da oferta e procura, cara, isso não tem lei melhor que essa, infelizmente ou felizmente. E de fato, né, como você coloca, a gente tem esse desafio agora justamente com isso, né, com uma queda aí de produção, ao mesmo tempo que o consumo mundial cresce a cada dia, né? A gente vê que o hábito aí está chegando até em países que não tinham
contato com o consumo tão intenso de café? Sem dúvida, né? Tá chegando na China, cara, quer dizer, se cada chinês tiver o hábito para tomar, diminuir uma xícara de chá e tomar de café, aí que o mercado vai ficar realmente, não vai conseguir atingir a demanda, né? Mas isso tudo se ajusta com o tempo, né, Luciano? Isso tudo se ajusta. Aliás, mercado, o Brasil já passou, né? Nós somos o maior produtor, eu já comentei isso na vez passada, e já hoje ultrapassamos os Estados Unidos. Então já somos os maiores consumidores também de café do mundo, né? Quem mais produz e quem mais consome, né? E também com uma mudança um pouco nesse consumo, né? A gente tinha aí o tradicional cafezinho preto, mais torradinho e tal, que ainda é o maior consumo, mas a gente tem visto uma diversificação também. Sem dúvida, sem dúvida. Mudou, né? A gente sempre reforçando, o café hoje ele é quase que a mesma coisa com as uvas para o vinho, né? Tem vários tipos, várias nuances, né? Os cafés especiais, né? Gourmet, e realmente hoje em dia isso tem valor, antigamente não tinha, não se fazia essa separação, né? Então as pessoas realmente foram acostumadas a tomar um café mais torrado, mais preto, que fala que é o café forte, que infelizmente é o café que perde qualidade. Mas você perde, quando eu falo assim, você perde essas características de sabor. Mas é uma coisa pessoal, se a pessoa se acostumou com aquele café, se ela acha bom aquele, tudo bem, continua tomando esse café. Mas quem está entrando, ainda que não, os jovens que não estão acostumados, se provarem o café de hoje em dia, que é um café mais uma torra média, né, chocolate, vão sentir muito mais sabores, né, aromas, do que esse café preto que a gente fala, erradamente fala café forte, né? Uhum. E a questão também, né, dessa mudança, e a gente viu a diversificação disso, né, com as cafeterias, café gelado, né, outras composições aí que, por um lado, também visava ganhar mercado internacional e tem funcionado, mas que está mudando o hábito do brasileiro, né? Sem dúvida, né? E além das características do café, tem os locais, como é que eu vou falar a palavra? Você sabe, me ajuda aí. É o ambiente também, não é só o café, né? É a roupa de quem te atende, são os quadros, é a música que toca. Hoje está criando todo esse... A experiência. A experiência, essa experiência de viver naquele determinado nicho, naquela tribo ali, né? Então, tem café para tudo, tem preço de café para tudo e ambientes para tudo no café hoje em dia. Eu, pessoalmente, gosto muito da parte dos gelados, né? Que estão também se está crescendo. Eu gosto muito de sorvete, no caso, né, bebida gelada, e cai bem aqui para a nossa região, que é uma região quente também, né? Então, tá tendo muita, assim, vamos dizer, tem muito desenvolvimento na parte do café gelado também. Exatamente. E a questão hoje da praticidade, né? Antigamente a gente tinha uma questão, e a gente teve um meio do caminho aí, que antes era a questão da família muito grande, se fazia, né, a garrafa de café para toda a família, passava esse café o dia todo. Hoje você já vê, né, composições menores, a maquininha lá com a cápsula, né, que atende aquele cafezinho único na xícara naquele momento. Então até o pensamento de mercado a gente vê em cada dimensão de espaço hoje. Sem dúvida, tudo hoje a gente tem muito isso, né? É o fast, né? É o fast food, é o fast café. Até bom, a cápsula, tem cápsulas muito boas, viu? Tem gente que critica a cápsula, não. Eu tenho máquina de café em casa, mas eu gosto de fazer o café no coador, né? Mas é uma coisa que as pessoas necessitam hoje em dia, né, dessa pressa. E esse hábito da família de fazer o café em grande quantidade e deixar numa garrafa de café, e geralmente as pessoas a grande parte adoçam esse café, é a pior coisa que pode acontecer para manter as qualidades do café, né? Começa a fermentar dentro da garrafa, então dali uma hora ali você tem qualquer bebida, mas não aquela que seria com o sabor de um café de verdade, né? Tem essa discussão de consumir ou não com açúcar, né? Mas fora essa discussão é justamente isso, né? Conservar sem o açúcar. Para quem gosta de açúcar, consumir na hora. Perfeito. Se é assim, beleza. Se gosta com açúcar, sem problema nenhum. Mas evitar de já colocar e deixar armazenado, que aí prejudica bem. Um outro fator que a gente fala com essa questão da oscilação do preço e que vem muito em conjunto, que é a questão de segurança, né, Beto? A gente vê muita questão do furto, problemáticas ligadas a isso, porque de fato virou um produto alvo aí de interesse. Sem dúvida, né? Ele tem, assim,
como ele tem um valor alto, né? Por exemplo, uma saca de café, é que hoje em dia, pelas quebras de safra que a gente teve, ele está até acima do normal, né? Está em torno de 2.200, 2.300 a saca, normal. Mas colocamos aí uma coisa normal, que seria 1.200, 1.300 um saco, então ele vale 10 vezes mais que um saco de soja, 15 vezes mais que um saco de milho. Então é uma coisa que a pessoa roubando pouco, ela faz um grande volume de dinheiro, né? E antigamente a gente tinha nas fazendas as tulhas, né? Que era onde a gente armazenava o café depois da colheita, ficava sempre próximo ao terreirão, inclusive. E começou a ter muito roubo, né, nas fazendas. Aliás, não só no caso do café, é uma coisa que pode ser muito melhorada. Espero até que a prefeitura continue aí os esforços junto com a polícia militar, enfim, todos os agentes aí, né, para melhorar a segurança no campo. Mas então a gente parou de deixar o café na fazenda porque as pessoas roubavam. E começamos a trazer para os depósitos, né, para os armazéns da cidade. E infelizmente agora recentemente tivemos um caso de Altinópolis, né, que houve um grande desfalque lá, né, de um casal de pessoas lá. E de produtores da região produtores toda. Da região, tinham de Batatais, Altinópolis, de toda a região que colocava o café lá, né. Então tiveram um prejuízo muito grande, né, mas enfim, infelizmente na fazenda não dá para deixar mais. Exatamente. E ao mesmo tempo você tem essa questão, né? Para cada produtor isso pega de um jeito, porque você tem aqueles lá que depositaram safra inteira, né? E que perderam tudo, inclusive dinheiro que ia pagar financiamento, etc. Alguns que já tinham acertado isso e que o lucro foi embora, né? É um outro grande desestímulo para quem produz. Sem dúvida nenhuma, né? Tem famílias aí que vão ficar, produtores bastante afetados aí, né? Eu não tenho esse hábito, a gente, na nossa empresa rural, né? A gente não segura o café mais que um ano, né? Mesmo porque, como a gente falou aqui, às vezes ele vai perdendo qualidade com o tempo, somente se colocado já limpo, tirando do coco, né? Que a gente fala, vai perdendo características, né? Então a gente não tem esse hábito, mas tem gente que tem hábito de guardar 2, 3, 4 safras. E parece que teve caso assim lá no caso de Altinópolis, né? Então, realmente o prejuízo é muito grande, chega até a desestabilizar a empresa. Eu gosto de falar empresa porque a fazenda hoje é uma empresa rural. Se não tocar dessa forma, ele não tem prejuízo, quebra. E justamente isso, não é? É uma questão colocada aí de se pensar essa safra. A gente falava até disso, né? Pessoas que voltaram a produzir café, na volta de produzir, a escolha do tipo da planta, em quantos anos isso estaria produzindo, né? Em que momento chega ao pico de produção, em que momento você tem que substituir a planta. Então é todo um planejamento. Sem dúvida nenhuma, isso tem estratégia de marketing, para quem vai fazer café especial, tem que tocar como uma empresa normal da cidade, vamos dizer assim, né, urbana, é empresa rural hoje, né, e sempre está em desenvolvimento, né, e aqui os meus cumprimentos à nossa principal fonte de pesquisa, que é a Embrapa, né, que graças à Embrapa a gente está tendo possibilidade de produzir não só café, como outras culturas, né, em áreas que não têm a sombra, né, em grande quantidade, para facilitar a colheita, inclusive, né, porque o café na sua origem é de área de floresta, né, lá na Etiópia, depois foi para a Arábia, né, aí o italiano resolveu torrar, tem toda uma história de café, mas para produzir em quantidade foi feito dessa forma, né, e a Embrapa tem papel fundamental nessa rusticidade do café, de aguentar esse calor, porque não é próprio dele. E o café arábica sofre mais ainda, que é o café que dá o sabor, né, na verdade, né? E ele sofre muito com estresse de calor. Exatamente. E justamente por isso a gente vê características, né, de tipos de café em cada região do país, de adaptação, e da Embrapa sempre conseguir isso, né, pesquisar, melhorar, adequar, né. É lógico que não se faz também milagre, mas a gente percebe essa evolução aí, e com produção, com qualidade e conseguindo agregar valor, né, para um mercado que a gente tinha quase riscado, né, da nossa história, e que volta a ter um peso significativo. Sem dúvida, sem dúvida. E mudou, né? Quer dizer, no Brasil, se a gente pensar algumas décadas atrás,
o café tinha, assim, no estado do Paraná, forte, assim, muitos produtores lá cultivavam café, né? Mas com as mudanças que vão acontecendo, né? Eu gosto sempre de falar de mudanças climáticas, tá, Luciano? Eu não gosto de falar de aquecimento global, nem resfriamento, eu falo mudanças. Mesmo porque o nosso planeta não é um planeta morto, é um planeta vivo, né? Então, elas ocorrerão mais ou menos onde tem mais seres humanos, assim, na cidade, os impactos ambientais são maiores, onde não tem, são menores. Mas foi entrando geada, muita geada. Então, no Paraná, os produtores são hoje, o café de Minas Gerais, que a gente fala, né, do Cerrado Mineiro, muitos são produtores do Paraná que subiram para lá, né, e a dificuldade, às vezes, por causa de água, aí muito café é irrigado lá, né, então hoje eles também têm um know-how muito grande, né, os concursos de café, eles ganham muitos concursos de café, de qualidade de café, né, enfim, é isso. Então vão acontecendo essas mudanças aí, né, e a gente tem que estar sempre atento a elas, a todas elas, né. Exatamente. E muita gente com diversificação de produção, né? Porque a gente viu aí, você coloca, né? A gente passou por um período que num ano a gente teve geada e depois queimada, né? E que se perdeu produção Santo Antônio da Alegria, teve uma queda grande de produção, enfim. A gente vê que muitos produtores hoje começam a diversificar para não ter tanta surpresa. Sim, diversificar e além disso, com relação aos incêndios especificamente, né? Fazer um planejamento na sua propriedade para conter. Está certo que se é um ano que dá geada, é complicado você conter, porque geralmente nas áreas de APP, onde tem as árvores maiores, que a gente tem, se ali pega geada e seca, aí que... Quando não tem geada nessas áreas, o fogo para, porque ali está verde. Né? Mas em 2021 chegava lá o fogo e estava aquelas árvores secas, então aí que o fogo alastrou, né? Mas a gente sabe que própria usina Batatais, usinas, né? Não plantar mais a cana tão próxima dos tanques, dar um distanciamento maior, a gente tem que usar de todos os conhecimentos que a gente tem para evitar que percamos aí café ou qualquer outra coisa por causa de incêndio. Né? Quanto à geada, a gente não tem muito poder sobre ela, não. Mas incêndio, a gente, dependendo dele, dá para controlar. Exatamente. Geada, a gente via muito a questão, né, de produtores com tambores, com área de fogo, etc., para tentar aquecer aí, mas a gente sabe que é um paliativo muito... Dependendo da geada, esquece, não dá. E da área também, você não consegue, né? Então, é muito difícil. Muito bom. Luiz Fernando, né, parabenizando aí pelo tema e colocando isso, né, na questão hoje, né, dos financiamentos, do apoio à produção, não tem a questão específica de seguros, tanto para a problemática climática aí, quanto para essa questão que às vezes a gente vê aí tanto do furto, né, do roubo ou, né, das empresas que acabam aí tendo essas problemáticas como a gente teve em Altinópolis. Sim, a gente sempre que puder trabalhar com seguro, isso é fundamental. Aliás, era um dos grandes, eu acho assim, no setor rural hoje, o financiamento de governo nem é o principal. Hoje em dia, o governo, o que ele libera hoje é menos de 1/3 do que todo o agro precisa. Mas onde eu acho que mais importante o governo atuar é exatamente nessa parte dos seguros, de organizar essa parte de seguros. Isso é muito importante. Geralmente os seguros, eles cobriam o financiamento do banco, né? Eles cobrem o financiamento, o dinheiro que você capta no banco. Ele não cobre o seu lucro presumido que você teria ali, né? Enfim, se por algum acaso aí veio a geada, por mais que essa safra você perder vários anos, então ajuda um pouco, mas não muito. Então eu acho que o principal, tem muito ainda no Brasil a crescer nessa área de seguro rural. Eu acho que inclusive colocando no seguro esse lucro presumido, né, da área para a pessoa poder continuar a tocar, porque se o seguro me pagar só o adubo que eu gastei, os herbicidas, tal, mas e eu vou movimentar como depois, né? Como é que eu vou, né? É complicado, mas tem que trabalhar com seguro. A gente lá na fazenda, a gente sempre trabalha com tudo que a gente puder colocar em seguro, de maquinário também, né?
a gente coloca. Prédio da fazenda, hoje em dia é muito importante, casa, barracão, tem que fazer. Por que isso, né? Toda essa questão, olha, fiz a produção, consegui fazer a venda do produto, etc., ter um determinado lucro, mas eu tenho que pensar também no valor para refazer isso no ano seguinte. Sim, tem vários tipos. Tem uns cursos que o Senar coloca muito interessantes, né? Os vários preços que você tem que colocar no seu custo, né? Tem aquele custo que a pessoa põe o simplificado, que é só, eu gastei a muda, o adubo, o herbicida, esse é um custo, né? Aí você tem que pôr um outro custo, que é a depreciação de maquinário, que é um outro custo que as pessoas não colocam, né? Aí no outro custo você coloca também refazer a lavoura e se o dinheiro tivesse aplicado em outra coisa também, como é que daria? Então são 3 tipos de custo aí que a gente tem que colocar, né? Especificamente na do café, né, que é uma cultura mais perene, né? A gente tem que sempre colocar esse custo, diferentemente de soja, de milho, né, que é o refazer, assim como na cana também, é o replantio, né, da cana, o replantio do café que tem que estar no seu custo também, né? Exatamente. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem relacionado ao café, né? Tem replantio. Opa, claro, sempre tem. Tá. E para cada variação você vai ter um diferencial nesse período? Varia, né, do tipo de café, se é conilon, se é o arábica, da região que você está, né? Como eu te disse, café é uma planta que não gosta muito de estresse de calor, né? Então, por isso que os melhores cafés eles dão em altitudes maiores, de 800 metros, né? Então, tem todo um conjunto de coisas aí que pode afetar na longevidade da lavoura, né? Mas, em suma, aí, vamos colocar pelo menos um mínimo, tá? De 10 anos, no mínimo. E até que tem pessoas que tocam 20 anos uma lavoura, né? Mas nesse meio tempo são feitas as renovações, né? Porque acaba atrapalhando também a produtividade, né? Às vezes você está num período que ainda está produzindo, mas produz menos. Sim, você vai até esse patamar aí, né? E depois também vão surgindo variedades também mais resistentes à doença, à seca, mais produtivas, e às vezes também convém você fazer uma renovação, né, no seu cafezal. Assim como acontece com a cana também, né? Muitas vezes você está já alterando aí a cada 10, 15 anos a variedade, né? Você não repete variedade. Sim. Quando se pensa, né, no ritmo que a gente tem hoje, em toda essa complexidade que a gente falava no bloco passado, o Ailton colocando aqui, né? O que mudou de mais intenso na produção? Colheita manual ainda é feita com intensidade ou o maquinário entrou de maneira mais rotineira? Então, existem as duas colheitas. Sempre se procura a coleta com maquinário, né? Ela é uma coleta mais rápida, e hoje em dia mais barata. No nosso país a gente tem uma coisa que chama Justiça do Trabalho, que é uma coisa que é só nossa aqui, né? Para mim, justiça tem que ser justiça, e lei é lei, né? Mas que às vezes as pessoas evitam contratar turmas. Hoje é muito complexo, é muito arriscado, né? Às vezes no deslocamento dessa turma, se acontece um acidente, a pessoa tem que vender seu sítio, sua chácara ou sua fazenda para pagar. E tudo bem. Então as pessoas... Agora, tem café, como eu te falei, que os cafés de altitude, né, são melhores. E às vezes, quando é muito alto, nem sempre tem planícies, né, são áreas caídas. Aí tem que ser feito na mão, né? Na Colômbia é muito comum também colher na mão. Colhe na mão é outro fator também de colher na mão, que é o caso do café colombiano, que você vai colhendo os frutos só no momento propício, né? No caso do café, vamos falar do café que é vermelho, porque tem café amarelo também. E aí só muda a cor, tá? Não muda sabor. Mas vamos colocar no vermelho. Quando você colhe com a máquina, às vezes você colhe um café mais verde, o vermelho e até um seco, tudo junto. Misturado. E na colheita manual você vai tirando tem gente que não, tem gente que mesmo na manual colhe tudo. Mas no café colombiano, por exemplo, eles procuram tirar só o café maduro, assim, mas antes de secar do pé, que é o café vermelho. Então você faz uma coleta mais assim, uniforme, né? Hoje em dia aqui no Brasil e no mundo também, tem máquinas que mesmo você colhendo tudo misturado, depois elas fazem a separação, mas aí, de novo, é um investimento em maquinário, né? Tem todo um processo, né? E como eu te falo, maquinário, ferramenta para produzir uma coisa, você não pode considerar patrimônio. É uma ferramenta que deprecia e que te dá custo, né? Exatamente. E a gente percebe muita gente consorciando nesse sentido, né? Opa!
né? É perfeito, é isso aí. Eu tenho uma colheitadeira de café, que eu tenho sócio. Então, você imagina se eu for ter uma colheitadeira de café para colher lá 100 mil sacas, 100 sacas de café, né? Não justifica o preço que é a colheitadeira. Mas se eu tenho 100, o meu vizinho tem, o meu sócio tem 300, tem 1000, e a gente depois presta um serviço, é isso que a gente precisa. Não só no rural, mas o rural não tinha esse costume e hoje está tendo, que é o dimensionamento do seu maquinário para tudo, você entendeu? Se tiver ali, você fazer a conta, às vezes compensa você terceirizar o serviço do que você ter a máquina na fazenda, você entendeu? Os valores hoje de maquinário são muito caros, e depreciam muito, porque as tecnologias vêm rapidamente substituindo, aí a tecnologia que você comprou numa colheitadeira, ela passa a virar ferro velho. Você vai vender no peso, você não vai mais vender a tecnologia. Você entendeu? Então a gente tem que pôr isso no nosso custo. Perfeito. E de fato muda a rotina de produção, né? Porque é justamente isso, de novo, né? A gente está cada vez mais técnico no sentido disso. Olha, vamos comprar junto, compensa ou não compensa. Na própria época de colheita mesmo, como é que a gente faz essa logística, né? Vai colhendo um pouquinho de cada um, ou colhe total do fulano e depois do beltrano. Então, tudo isso entra em discussão e levando tudo em fator, né? Olha, vai chover, não vai chover. Nós temos esse agravante, né, que a gente fala na nossa indústria, né, na nossa empresa rural, que é isso, é o fator chuva, né? Quer dizer, às vezes você se programa para fazer uma colheita de um café e é difícil, porque chover na época, porque maio, né, geralmente aqui na nossa região não chove, mas às vezes chove. E às vezes atrapalha aquela colheita ali, você tem que parar lá e deslocar seu maquinário para onde, né, você tem que um ambiente propício para a colheita, né? E mais outros fatores também, às vezes a pessoa, que bom, né, tem uma safra muito boa, aí lota o terreirão dela e tem café para colher ainda, então não adianta você continuar colhendo lá, você tem que ir para outro lugar até secar aquele café que está lá para depois voltar lá. Então tem toda uma logística aí, tem que ser muito bem pensada, porque máquina colheitadeira parada também é prejuízo. Rose colocando uma questão interessante aqui também de produção conjunta, né? Ela disse que viu matérias a respeito disso. Se isso também acontece com café, né? De produzir coisas ali no meio. Então, antigamente era muito comum isso, né? Você plantar no meio do cafezal, você plantava muito feijão, era costume, e arroz. As pessoas eram o que mais se plantava, né? Mas hoje em dia, por que se fazia isso? Porque era um sistema de manutenção do cafezal que era assim, você mantinha toda aquela área na terra. Você não queria que ela para não vir um mato, né? Hoje em dia tem um pensamento diferente, né? Hoje a gente, pelo contrário, a gente planta às vezes numa área que vai ser inserida uma lavoura de café, a gente planta braquiária antes. Você planta, entre aspas, o mato, aí depois você vem e só na linha que você vai plantar o café, você desseca esse mato e planta ali. Por que você faz isso? Para manter o solo mais úmido onde ele fica ali, né? E não dá outras pragas que são mais prejudiciais ao cafezal, como corda de viola, são os matos furalar que realmente atrapalham o café. E aí você vai mantendo com uma, vamos dizer assim, com essa braquiária, você vai fazendo o controle dela, roçando, uma roça que mantém ela sem sementear e vai mantendo ali o solo fresco e evitando outras pragas que são indesejáveis. Então hoje é muito raro você consorciar café com alguma outra coisa no meio, muito raro. Perfeito. E a gente vê isso, né, nos cafés especiais aí, né, que a gente estava falando, pontualmente um que é plantado ainda em área de floresta, né, que aí você põe um valor agregado mais na questão do processo de produção em si, do que muitas vezes do próprio sabor. Então, o que acontece, eu tenho um amigo meu aqui de Ribeirão Corrente, aqui, que é um dos maiores pesquisadores, porque assim, aqui nós temos a CAT em Campinas e é o André Cunha, que tem aqui, ele desenvolve ali, tem várias variedades de café na fazenda dele, e ele tentou também fazer esse café especial de floresta, mas assim, o mercado ainda, vamos dizer assim, como não muda muito o sabor e a produção é bem menor, por mais que você possa ter um ganho financeiro que não compensa assim de maneira nenhuma fazer isso. Mesmo o café orgânico está tendo muito problema com isso também, porque a pessoa não paga porque na verdade diminui a produção, entendeu? E essa diminuição não compensa com o preço. Então
muita gente está deixando de ter o café orgânico. Talvez, com muita gente caindo fora, o preço suba, e para quem se mantiver, é o que eu falo, oferta e procura, suba, né? Mas isso também tem um limite, que a pessoa aceita pagar até um certo ponto, senão ela vai tomar chá, vai tomar outra coisa, vai tomar café, né? Exato. E isso também é uma questão que a gente vai observar com essa mudança hoje de mercado, que a gente está falando, né, de custo ampliado, etc. Sempre se arrisca aí porque o sujeito procura substituição. Sim, isso é normal, né? Que é o que eu te falo, o financeiro pesa muito, né? A gente sempre fala do tripé, que a gente fala, né, que é ambiental, social e econômico, né? Mas assim, o econômico pesa muito, né? Pesa muito. E a gente tem que estar sempre atento a ele, né? Porque por mais que uma coisa seja de tal forma mais sustentável, mas se a pessoa não tiver esse dinheiro para fazer aquilo lá, ela vai fazer o que dá para fazer com aquele dinheiro. Então é por isso que a gente tem que estar, a meu ver, assim, bem consciente disso. Para ter o sustentável é possível que o econômico esteja lado a lado caminhando, porque senão o ambiental vai estar prejudicado. Aí. Sim. E nessa questão, de certa forma, tem que se observar, porque a gente está falando de hábito, né? Café é hábito. Se o sujeito troca, vou começar a tomar um chá verde lá, né? Porque o custo está mais... Né? É lógico que no começo isso se estranha, mas se virar hábito depois, você arrisca o mercado. Perfeito. Nós somos, a gente, todos nós, né? Somos os hábitos que temos, né? Quer dizer, a gente vai desenvolvendo isso e vai... E de vez em quando, eu não tinha hábito de ser celular. Eu relutei muito para ter um celular. Né? Até hoje eu tenho celular, mas assim, eu com certeza não sei nem 90% do que o meu celular pode me dar ali, que eu não sei buscar nele, né? Mas assim, hoje eu já não me vejo sim, sem o celular, né? Hoje, se eu tivesse que me desfazer de alguma coisa, tecnologia, eu falei, não, celular não, porque ele me facilita muito. Talvez eu até me desfizesse de um carro hoje, né? Mas por que eu poderia me desfazer? Porque tem um outro que eu posso discar, o Uber me busca. Agora, carro vai ter que continuar tendo ainda, né? Exatamente. É por aí. Para um pequeno produtor hoje, que resolve investir em café, etc., existe um mínimo para a coisa ficar viável? Então, cara, assim, eu responderia que não. Você fala para comercializar o café ou para produzir o café? Então, são coisas diferentes, né? Porque tem... mas para produzir, eu acredito que o café é uma cultura que dá lucro. Uhum. Seja num hectare, seja em 10 hectares, seja em 100 hectares, seja em 1000 hectares. Como eu te falei, você tem que ter os nichos específicos, fazer o cálculo das ferramentas que você vai usar, se vai ser uma capina na enxada, se vai ser uma capina com maquinário, né? Se vai ser uma colheita manual, se você vai ter... Tudo isso você tem que dimensionar para a sua empresa, né? Mas eu acredito que de 1 hectare até dá para fazer e dá para ter lucro. Uhum. Porque a gente vê isso, né? Ainda hoje, às vezes, a gente vê o sujeito tem até um terreninho dentro da cidade que ele produz ali para o consumo, né? Mas no passado era até um pouquinho mais explorado isso, né? A gente chegava, às vezes, andando pela cidade, você vê uma rua ali que tinha uma loninha estendida ali com café secando, né? Então, sempre foi um alvo de interesse aí, né? Sem dúvida. E nos antigamente, né, Luciano, assim... bem lá atrás, os nossos cafés, realmente, os melhores cafés eram todos exportados. Hoje a gente tem ainda, porque o consumidor externo tem o poder do dólar, do euro, enfim, das moedas que se valem mais, às vezes eles bancam isso. Mas hoje a gente fica com muito café de altíssima qualidade aqui no Brasil. E antigamente, como o café era um café mais ruinzinho e tal, as torradas que você comprava no supermercado sempre tem um café amargo, né? Muita gente também fazia isso para ter um café de melhor qualidade, né? Pouquinho ali, mas que dava para a família inteira tomar durante o ano todo, né? Uhum. E na certeza que seria um bom café, sim, né? Sim. Antigamente não tinha isso, não. Às vezes tinha mesmo esse negócio que o pessoal fala, né? Ia um pouquinho de toco, de palha, tudo misturado, então era melhor você ter o teu. Quem podia, né, fazia o seu. Exatamente. Até a questão dos próprios torradores, né?
o circular padrãozinho lá, que a gente via muito na cidade, e a pessoa lá fazendo a sua torra no São quintal. bons, né? São bons, assim, mas assim, precisa ter uma pessoa especializada, né? Porque o torrador, esse torradorzinho assim, né? Geralmente você vai com lenha. Dependendo do calor que está, você não controla a temperatura. E a hora que você abre para ver assim, você fala, eu acho que dá para chegar mais um pouquinho, mas aí a hora que você tem que pensar que ele vai ter um tempo ainda até secar, e ele passa da torrada. Então tem que ser uma mão de obra muito especializada para fazer com esse torradorzinho, né? Redondinho. Já quando você vai ali, eu torro o meu ali no Faraco, né? No Samuel. E aí sai sempre igual. Ele regula na máquina, vai sair sempre naquela torra, sempre do jeito que você quer. Não tem jeito de errar na torra. Perfeito. E é uma questão hoje também que a tecnologia está muito alinhada, né? Você consegue ir lá programar o maquinário para o tipo de torra, tempo, de acordo com o café. Isso evoluiu demais. Perfeito. Nossa, hoje está muito evoluído, sem dúvida. Também aqui o Rogério, parabenizando aqui pela temática e colocando, né, você estava falando de exportação, né? E ele coloca, ainda a nossa produção visa mais a exportação? Não, como eu te falei, né? Sem dúvida, né? Por ser o maior produtor, né? A gente é o maior produtor e hoje, como eu falei, nós somos os maiores consumidores, né? Em torno de 24 milhões de sacas aí. Pra você ter uma ideia, quem geralmente faz previsão de safra são os compradores, né? Então eles sempre jogam a safra lá para cima, que é para manter o preço baixo, né? Aí depois que eles compram, eles falam, teve uma atualização da previsão de safra. Aí eles é que ganham esse repasse. Mas na safra passada, tinha gente falando que a safra ia ser de 70 milhões de sacas. Aí passaram para 68. Aí passaram para 64. Finalizamos agora, 54 milhões de sacas foi o que a gente produziu, bem menos. Para esse ano que vem agora, a previsão é um pouquinho menos ainda, principalmente de arábica vai ser menos. Colilhão não, mas a arábica vai ser menos. Eu estou dando essa explicação, eu fugi da pergunta do... Não, ele estava falando da questão da beleza, da exportação. Não, então, você vê, a gente consome 24 e 25 e exporta. Hoje em dia, a gente consome quase 40% do café que a gente produz, né? Mas a gente sempre foca na exportação, porque você vende em dólar, né? Também. É na hora de ser, entre aspas, tá? E com essa subida do dólar fica mais interessante. Fica, mas eu falo assim, sobe, mas a gente compra em dólar os insumos também, né? Que são os herbicidas, fungicidas, enfim, os adubos, né? Então, para o produtor de café, eu falo isso por mim, acho que pela maioria, a gente não gosta desses preços altos, porque eles são em função de quebra de safra, ou seja, eu colhi menos café esse ano do que eu deveria ter colhido, aí subiu o preço. Tá, então deu uma equilibrada. Só que eu não vou colher nada ano que vem. Então, quer dizer, para mim vai ser pior. Eu vou ter que manter meu cafezal. O calor excessivo fez com que a planta, na hora que veio a chuva, deu aquela florada linda, mas por uma questão de sobrevivência da planta, ela vai abortando aqueles frutos para se enfolhar, né? E vai abortando. Então hoje você vai ver muitos cafezais lindos, você olha assim, nossa, tá bonito, vai produzir. Você vai lá, não tem um grão lá, porque já foi embora, você entendeu? E o preço alto também às vezes estimula um aventureiro aí a colocar café lá e depois vai ter uma oferta por um período curto, porque depois ele desiste, mas que deprecia os preços além do normal, né? Que também não é bom. E isso também acaba acontecendo de maneira rotineira, né? O sujeito que vai lá, quero produzir, não sei o que produzir, vai na bola da vez ali e depois para o processo. Então essas oscilações existem. A pessoa quer viver dos picos, né? Quer dizer, e a vida é média, né? A gente tem que viver, a gente tem que fazer uma média em tudo na nossa vida, né? E na indústria também, né? Você não pega na nossa empresa rural também. Café você tem que café é um bom negócio porque hoje está 2.400. Não, você tem que pensa no café numa lavoura média de 15 anos. O que você vai fazer? Você entendeu? Uma cana de açúcar, 10 anos ou 8 anos. Como é que vai estar? Faça a média. Não desista pelo pior ano e nem se estimule demais pelo melhor ano. Muitas vezes as pessoas se empolgam no melhor ano e depois se arrependem. Sem dúvida, não faz as provisões, né? E aí acabam... É o que eu te falo, hoje em dia a empresa rural, se você não se programar e não fizer direito, você não vai ter prejuízo, você vai quebrar mesmo, você vai acabar tendo que vender sua terra, inclusive. Eunice, aí ela é a dona de casa consumidora, está colocando aqui, né?
Como é que eu sei que um café é bom ou não pela embalagem? É possível? Não, tem algumas coisas que constam na embalagem. Eu costumo falar assim, geralmente, cafés que são a marca é do produtor, e se esse produtor produz café especial, isso você tem acesso, geralmente, grande parte deles tem lá tem muitos que tem o QR Code que você vai lá, você acha até a fazenda, até o talhão que foi produzido aquele café. Então, primeiramente, comprar café de produtores que têm a própria marca, né? Segundo, consta lá também a torra. Então, procurar um café, quando fala café forte, muito cuidado. É um café que geralmente a torra passou um pouco, vai ficar mais amargo. Agora, tem gente que gosta disso, ótimo. Se você gosta, compra esse café forte. Mas para sentir mais os sabores de um café, é uma torra média. É uma maneira de você detectar se você vai comprar um café bom ou não. Perfeito. E de fato, né? Vi o que você falou, chequei o padrão, vi lá, provei, é bom, tem a garantia de que isso vai se manter nas próximas compras. Geralmente mas volto a dizer, é um fruto, né? E fruto está sujeito, como as uvas no vinho, tem aquela, por exemplo, se a seca é muito grande, ele concentra açúcar. Então o nosso café da Alta Mogiana, ele tem essa característica, ele é bastante adocicado. Eu falo assim, se você não colocar açúcar, você nem sente o amargor, nem precisa tanto como outros cafés de outras regiões, né? Mas, enfim, é isso. O amargor, às vezes, vem da torra excessiva. Da torra excessiva. Agora, é questão de gosto. E às vezes, no mesmo talhão, você colhe um café que vai dar um sabor um pouco diferente, mas não pode ser estrondosamente diferente, você entendeu? Mas, às vezes, dá uma variação, porque está sujeito ao tempo, né, as características. O Júlio também com uma questão interessante das pessoas que hoje estão, por exemplo, fermentando café na cachaça, etc. São experiências de sabor. O café fermentado, né? Quer dizer, a vida inteira você falava assim, você pode até não corrigir a qualidade do café no terreirão, mas você estraga ele. Você pode colocar um café bom, chegar no terreiro você estraga. Por quê? Exatamente porque você deixava fermentar no terreiro, né? Quando chove, por exemplo, fermenta, né? E muda o gosto. Mas é o que eu te falo, a questão de gosto é particular. Hoje em dia tem cafés que tem fermentações que são induzidas. Quer dizer, o cara põe lá num reservatório de inox e induz a sua fermentação, porque tem gente que gosta de café com sabor que fica depois de fermentado. Eu pessoalmente não gosto, porque fui adaptado, né? Mas quem nunca tomou, se tomar um e gostar daquele, vai continuar gostando do fermentado. Você entendeu? Isso também é um mercado que está até crescendo bastante aí. E como você coloca, né? A secagem sempre foi um espaço muito cuidadoso, né, no terreiro, etc. Justamente por isso, né? Até a questão de ficar o tempo todo revolvendo esse café, etc., para o acúmulo não causar fermentação. Sim, exatamente, para essa umidade não gerar fermentação, né? Mas até foi desenvolvendo vários secadores, né, para você secar mais rápido, para evitar o mínimo possível a possibilidade de chover, porque o café depois que você secou ele um tanto, se chover prejudica muito. Se no dia que você colheu chover, não tem tanto problema, no dia seguinte não tem tanto, mas depois que ele deu uma certa secagem, se você deixar que molhe, aí ele fermenta muito e aí muda bastante a característica, o sabor. Inclusive não só o sabor, mas o aroma também muda. Exato. Dentro aí do perfil, né, das inovações, dos experimentos, etc., né, de equipamento, a Cristina colocando justamente isso, né? A gente falava a respeito dessas tecnologias, ela pergunta, o que foi feito dos terreirões e das tulhas? As tulhas hoje, muitas tulhas são usadas para guardar uma ferramenta lá mais simples para mexer com o café, né? Algumas viraram até ponto de lazer. De lazer, você faz uma cafeteria ali, para os lugares mais utilizados, eles usam para isso, né? Então é muito, muito raro hoje ter uma tulha para armazenamento de café, né? O terreirão, como eu te falei, como a terra vai sempre se valorizando muito, então se você fazer muita área de terreirão, você vai perdendo área de terra. Então aí e também, como eu te falei, com a parte da chuva, né, que atrapalha.
Então foram se desenvolvendo secadores, né, para ter uma melhor eficácia, eficiência no tempo gasto para secar esse café. Ocupa menos área. E uma uniformidade também, né? Então, realmente, terreirão hoje, a tendência é ir diminuindo. As pessoas colocando, conforme vão tendo mais volume de safra, investir em... Sempre tem um terreiro para dar, é necessário ainda para dar uma... Mas investir mais em secador. Então, das mudanças tecnológicas aí que a gente vê, né, e que de fato muda até a paisagem, né, dessas fazendas, né? A gente às vezes sente falta, inclusive, dessa arquitetura. É bonito, é o que eu te falo, né? Tudo na vida tem o economicamente correto, tem o ambientalmente correto, mas é gostoso você ver antigamente aqueles terreirões, né? Ainda tem vários ainda, né? Aquele café sendo rodado no terreiro, né? É bem legal de ver, né? Mas cada vez isso vai, eu acho, a minha visão vai acabar diminuindo. E a Amanda colocando, né? Então a perspectiva para o próximo ano é de a gente ainda ter um café salgado no valor. No preço, sim. Eu acho, a gente teve um repique, né? Quer dizer, lá no começo do ano passado era 1.200, aí foi para 1.500, todo mundo achou que estava legal. Eu mesmo comercializei café meu do ano passado a 1.500, achando que tinha um limite de preço, aí ele foi para 2, aí eu não comercializei todo o meu café, segurei, aí ele chegou a 2.200, 2.250, 2.270, eu vendi um pouco a 2.270, mas já estava 2.300, e eu acho que, como eu te falei, como o mercado mundial aí vai precisar aí de para manter estável 176 milhões de sacas, não vamos ter isso, sem contar o crescimento que há, então eu acredito que a tendência, se mantiver esses preços, está bom para este ano. Talvez em 2026 a gente comece a ter aí uma queda mais nos preços. Espero que também os insumos acompanhem essa queda. Exatamente, né? É o conjunto da obra, de novo, como a gente falava, né? Produção ligada a interesse de consumo, ao custo de insumo. Então, tudo isso tem que se somar na conta ou não se produz. Eu prefiro, e sempre reitero, eu prefiro vender café a metade do preço que está hoje e produzir café. Minha lavoura dá bastante café do que vender nesse preço e minha lavoura não dá quase nada de café, não produzir nada. E é por isso que o preço está alto, porque não tem café. Beto, gratidão sempre pela participação conosco. Fica aqui o convite para a gente sempre falar desse tema e a gente espera justamente isso, né? Que a gente consiga superar essa fase, ter produções melhores, aí, maiores, para conseguir aí o cafezinho não pesar tanto no nosso bolso no dia a dia. É um costume nosso, né? Aqui todo lugar que a gente vai ter um cafezinho, né, para servir lá, está ficando cada vez mais caro, né? Mas eu que agradeço mais uma vez o convite, tá? Volto a te falar, se o tema for do agro, se for um tema hoje que eu estou eleito vereador também, se quiser algum assunto da cidade, quiser chamar para a gente debater, questão de água, que eu faço parte de conselho de bacia hidrográfica, né? A gente está aí à disposição para falar sobre o tema que você chamar, tá bom? Muito bom. Um abraço para todos aí.